Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Especialistas alertando sobre o aumento do número da obesidade. Principal fator ainda a gente pode considerar é a alimentação. E esse calor, hein? O risco de desidratação pode ser maior entre idosos e crianças. E quase 900 casos de violência contra a pessoa idosa foram registrados somente nos 6 primeiros meses deste ano. E você ainda vai ficar de olho, viu? Tem muita ação de prevenção contra o câncer de mama, afinal, é o Outubro Rosa. Tudo isso e muito mais. E a partir de agora, no seu Revista Maranhão, que já está no ar. Está começando a semana, graças a Deus, e que seja uma semana tranquila, uma semana próspera e uma semana de muita esperança para todos nós, tá bom? Mas para isso, que a gente comece com aquele pezinho direito, acreditando que vai dar certo, fazendo a nossa parte também. Combinado? Mas olha, vamos começar o nosso Revista Maranhão de hoje falando sobre um tema muito curioso e que é preciso a gente refletir sobre isso. Porque envelhecer deveria ser uma das fases mais tranquilas e prazerosas da vida, não é? Afinal, foram muitos anos dedicados ao trabalho, à família e tantas outras coisas. Mas a gente começa hoje mostrando que o Maranhão, ele tem um alerta e é necessário que a gente fique atento para isso. Somente nos 6 primeiros meses desse ano, já foram registrados quase 900 casos de violência contra a pessoa idosa. E o número pode ser considerado ainda maior em razão da subnotificação. Viver muito é uma das grandes ambições do ser humano, mas a longevidade vem acompanhada de muitas preocupações. Uma delas é a violência contra a pessoa idosa. Outubro é o mês para reflexão sobre a valorização e o respeito às pessoas com mais de 65 anos. Este defensor público lembra que o desrespeito vem muitas vezes de parentes bem próximos. Está tratando de uma parcela da população, né, que em muitas das vezes são pessoas que já não dotam de uma certa autonomia, uma certa independência, né? Então isso faz com que esses idosos eles sejam alvos mais fáceis, né, com relação a todo tipo de violência, tanto a violência física como a psicológica, e uma que tem crescido muito, infelizmente, que é a violência patrimonial. Muitos familiares, às vezes, né, os próprios familiares fazem muito isso, se apropriam, às vezes, de benefícios, né, previdenciários ou mesmo aposentadoria desses idosos para fazer uso próprio, né? Dados apontam que as notificações sobre violência contra a pessoa idosa vêm crescendo no estado. Em 2023 foram registrados cerca de 640 casos. Em 2024, até o mês de agosto, já são 859 registros. Chama a atenção entre as situações de violência que foram registrados 380 casos de violação de direito, com falta de documentação básica. 100 casos de abuso financeiro, 81 de negligência, 71 casos de violência psicológica. Segundo o Boletim Social do Maranhão, o estado possui mais de 850 mil idosos e ocupa a 12ª colocação com o maior contingente populacional deste grupo etário. E o defensor esclarece ainda que os idosos precisam ter uma existência com bem-estar acima de tudo e que a Defensoria vem atuando em campanhas de informação e educação. A Defensoria, em todo mês de outubro, a gente organiza uma campanha, né, de conscientização. Nós tentamos levar essa campanha anticapacitista para as universidades, para as escolas e para a sociedade de modo em geral. Fica claro que é preciso sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento, destacando a necessidade de proteção e de cuidados. Valorizar, respeitar e cuidar são ações que precisamos praticar cotidianamente. E veja que todos nós, a gente pode fazer alguma coisa, sabia? Você que está aí na sua casa agora, nesse momento, pode observar, né? A gente tem um entorno, tem os nossos vizinhos, tem pessoas que a gente conhece e que são idosos e que a gente precisa de alguma forma proteger. E a proteção é a denúncia, tá? Tá aparecendo aqui no vídeo agora o contato, você pode ligar e fazer denúncias caso você perceba que esteja acontecendo alguma situação diferente, tá bom? Só não deixe que isso tenha tempo, né? Em que você fique aí pensando de repente o que está acontecendo sem tomar qualquer tipo de decisão sobre isso. Então, o melhor sempre é prevenir. Prevenção pode ser representada, inclusive, pela denúncia, combinado?
Mas vamos falar sobre um outro assunto que, na verdade, a gente precisa destacar por aqui. Olha, o mês de outubro também é voltado à proteção contra a obesidade. E que, aliás, os números são alarmantes, porque estão cada vez mais crescentes, tá? E a alimentação inadequada, associada com o sedentarismo e fatores genéticos também, contribuem para esse aumento. E aí, sobre esse assunto, eu vou conversar com o Neudimar Carvalho. Ele está coordenador de alimentação e nutrição da Secretaria Estadual de Saúde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradecemos o convite, tá, para compartilhar aqui algumas informações com vocês. A gente pode falar, então, que a questão da alimentação, ela continua sendo esse carro-chefe? É muito importante a gente ver que a obesidade ela é multifatorial. São vários fatores que levam uma pessoa a ter obesidade. E quando a gente fala em fatores, a gente tem fatores biológicos, genéticos, econômicos, sociais, ambientais. Então, a gente não pode hoje atribuir somente a alimentação à causa da obesidade. Mas é um carro-chefe? Ela é um caminho aí que é muito significativo para isso, para o excesso de peso, porque a alimentação excessiva, o consumo excessivo de calorias leva ao excesso de peso. Só que uma pessoa já com obesidade, para ela se tornar ou ter a obesidade, é uma série de fatores que vão influenciar para que ela chegue naquela condição de saúde. E uma delas é principalmente o ambiente onde ela está inserido. Se for um ambiente que proporciona uma alimentação que não é adequada, por exemplo, que oferte alimentos que são ricos em calorias, pobres em nutrientes, e seja também um ambiente que não proporciona ela praticar atividade física, né? Que é o chamado sedentarismo. Que é o chamado sedentarismo, como por exemplo ter praças disponíveis para ela caminhar, andar de bicicleta, correr. Então, são fatores que levam ao quadro de obesidade também. Agora é interessante, viu, gente, que quando você vê um quadro como esse, né, e de repente esse indivíduo que de alguma forma esteja aí, né, enquadrado nisso, você imagina que existem muitos tipos de problemas de saúde num indivíduo como esse. Sim. Ou seja, você tem ali aquele problema acarretado por conta do coração, sim, aí tem o problema do peso, que por si só já compromete a mobilidade. Sim. Então, vai puxando cada situação, ou seja, vai piorando a situação e a saúde desse indivíduo? Sim. A obesidade, ela é uma doença. E além de ser uma doença, ela é fator de risco para outras doenças. É isso que diferencia ela. Porque além do indivíduo estar com uma doença, ela é fator de risco para o diabetes, a hipertensão arterial, doenças do aparelho circulatório, acidente vascular cerebral. Inclusive também tem alguns estudos hoje que mostram a relação da obesidade com o surgimento aí de alguns tipos de câncer, né? Como um deles, por exemplo, é o próprio câncer de mama, câncer de útero, né? O câncer de colo. Então, é uma doença que ela é muito grave, né? Porque além de ser uma doença de fazer uma alteração metabólica, né, no indivíduo, na pessoa, ela também acarreta outras doenças também. Agora sim, olha, você de repente, uma mãe de primeira viagem, né? Porque a gente precisa pensar isso desde as primeiras fases da vida, né? Essa questão da alimentação, da qualidade de vida e tudo mais, é um conjunto, né? Aí certamente você já deve ter ouvido, e muita gente que está aí do outro lado, aquela história de que o bebezinho, né, que é fofinho, que você quer apertar e não sei o quê, e aí aquilo vai se transformando durante a vida. Então, essa atenção precisa ser nas primeiras fases também, né? Sim, sim. A prevenção da obesidade hoje, a gente tem que ter o olhar desde a gestação. Então, o cuidado com a saúde da mãe e do bebê começa desde o pré-natal. Então, para prevenir o excesso de peso na gestação, que pode acarretar no estado nutricional do bebê quando ele nasce, né? Isso tudo tem que ser muito bem acompanhado. E uma criança, né, nos primeiros anos de vida dela, uma criança com excesso de peso, até com obesidade, se não for logo tratada, esse excesso de peso ele pode repercutir ao longo da vida dela. Né? Ela tem muita chance, muito risco de se tornar um adolescente com excesso de peso e até um adulto também, e com todas aquelas doenças, né? Diabetes, hipertensão, né? E outras que estão relacionadas à obesidade. Então é muito importante o cuidado desde a gestação para a gente prevenir, né, todo o excesso de peso ao longo, né, desse processo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Aqui no Maranhão é possível a gente traçar um diagnóstico, um cenário de como é que está isso?
Hoje nós trabalhamos com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o sistema do Ministério da Saúde, né, que a gente utiliza para trabalhar com os indicadores, né, de obesidade e excesso de peso. Então a gente faz todo o monitoramento por lá. Então, assim como no Brasil, né, e outros estados, o Maranhão ele é um estado que ele tem hoje mais de 50% da população adulta com excesso de peso. E quando eu falo excesso de peso, é tanto sobrepeso quanto obesidade, não é só obesidade, né? Coisa, né? A gente tem hoje uma população, os números já muito expressivos. Mas esses são cenários que refletem também a nível de Brasil, né? E nos outros estados também. Então isso mostra a tendência de que a obesidade tem hoje na nossa população. E nós, como profissionais da saúde, a gente tem esse dever, né, de tanto prevenir, né, quanto controlar ela, né, tratar na população. As ações de prevenção, já que você falou, porque precisa atuar nisso, né? Isso. Quais são? Tá. Hoje nós temos muitos programas do governo federal que atuam na prevenção da má nutrição. E quando eu falo má nutrição, não é nem só já a obesidade, é também a própria magreza, a desnutrição também, né, que também é muito característico também aqui no nosso estado. A gente tem um número também importante de crianças nessa condição, mas a gente tem hoje programas que são muito importantes e que têm um impacto muito importante na comunidade, que é o próprio Programa Saúde na Escola, né? O Programa Saúde na Escola, eles são ações da saúde, são desenvolvidas com a educação e tem ações de prevenção da obesidade, assim como também de prática de atividade física também. Então isso estimula os alunos, né, nas escolas. A gente tem hoje também como apoio a própria estratégia de saúde da família, então a gente orienta muito que a população procure a estratégia de saúde da família também, a equipe multiprofissional que está lá nas unidades básicas de saúde, que tem nutricionista, em algumas tem o educador físico e os outros profissionais que entregam a estratégia, que eles podem fazer esse acompanhamento, né, para a população também e orientação também. E para quem está em casa agora com a sua criança, seu adolescente, porque é uma fase terrível, né? A gente sabe, nós temos filhos, a gente sabe o quanto é difícil muitas vezes administrar. Como fazer isso? É numa conversa franca mesmo, chamando para essa realidade? Eu sempre digo que a obesidade ela tem que ser tratada com ações de educação, que não é só responsabilidade da saúde, da escola, mas também que se começa em casa. Então, para você educar seu filho desde cedo com hábitos alimentares, é o que ele vai enxergar o que você faz em casa, né? Então, é o exemplo que a gente vai dar para eles no momento da refeição, né? Nos momentos que são de interação entre a família. Então, algo que a gente orienta muito é que os próprios pais deem bons exemplos nesse sentido, né? Busquem alimentos que são in natura, né? Minimamente processados, são aqueles alimentos que vêm da natureza. As frutas, as verduras, as carnes, os ovos. E evite aqueles alimentos que são ultraprocessados, que tem muito sal, muito sódio, né? O sal é representado pelo sódio, mas também tem muito conservante, né? E outros produtos que fazem muito mal à saúde, que são os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente encontra normalmente nos supermercados, né? Que são embalados, né? E fazem muito mal à saúde. E são alimentos de fácil acesso, né? E tem isso também. Então eu digo que a prevenção da obesidade ela deve começar também desde casa, com o que você mostra para os seus filhos, com a conversa que você tem com eles, mostrando para ele, tendo esse entendimento dos riscos que os alimentos podem causar na saúde, né? É isso, viu? Só prevenção. Vai custar menos para o bolso também, viu? Muito obrigada, viu, pela entrevista. Já quero deixar o espaço aberto para você voltar com a gente. Obrigado. E agradeço mais uma vez o convite e voltaremos sim, tá? Com certeza. E olha só, gente, em razão do Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde do Estado está programando ações aí de prevenção também. Em pleno Outubro Rosa, a gente sabe que é necessário, né, atuar, inclusive, na informação para que as mulheres elas possam, de alguma forma, estar atentas, né? E aí atuar na prevenção. Por isso, a gente vai conversar agora com a secretária adjunta de Política Primária e Vigilância em Saúde do Estado. É a Débora Campos, já está aqui comigo. Débora, seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar de uma pauta tão importante como o Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa vai trazer quais as ações que vão ser realizadas agora nesse mês de forma mais abrangente, específica, tanto para a capital quanto para os municípios? O Outubro Rosa ele é uma mobilização, uma campanha a nível mundial, onde a gente sensibiliza a população, principalmente a população feminina, sobre a importância do autocuidado, né? Então a gente traz aí em evidência o câncer de mama, que é um dos cânceres que infelizmente ainda mais mata mulheres no Brasil, né, e a nível mundial também. E aí a gente fala muito sobre a prevenção, como por exemplo a realização
das consultas de rotina que toda mulher tem que fazer todo ano, e as mulheres a partir de 50 anos de idade, a mamografia. Então, o governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde e em conjunto com a articulação dos demais municípios, evidencia durante esse mês de outubro os multirões, onde a gente tem aí a carreta da mulher através da Secretaria da Mulher, multirões realizados pelos municípios e também pela Secretaria de Estado a respeito da realização de mamografia no nosso público-alvo. E às vezes quando você ouve falar sobre estatística, você também atenta, né? Opa, preciso me cuidar para eu não virar um número, né? Então isso é necessário para que as mulheres compreendam que atuar na prevenção vai te tirar de uma situação, né, muito mais delicada, muito mais sofrida. Exatamente. É importante ressaltar que o principal da prevenção é a atenção primária à saúde. Ou seja, não é a mulher chegar ao hospital, mas é frequentar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. E a atenção primária, ela está nos 217 municípios do estado. E é pela unidade básica de saúde, o famoso postinho de saúde, que essa mulher ela precisa frequentar o serviço de saúde, que ela vai ser rastreada. Então, é através das consultas de rotina de saúde da mulher, no postinho de saúde, onde ela vai relatar, por exemplo, se está sentindo algum nódulo, se o mamilo dela está com um aspecto casca de laranja, se está saindo algum líquido dos seus seios, que não é comum, que são sinais sugestivos de câncer de mama. Porque aí é na unidade básica de saúde também que a mulher vai receber as orientações, como, por exemplo, os fatores de risco. Obesidade se torna um fator de risco, a questão da menopausa, que também se enquadra como um fator de risco, e também a exposição a incidência de radiação, por exemplo, mulheres que foram muito expostas a equipamentos como raio-x, a radiação também tem um fator sugestivo aí para que a gente possa aumentar o câncer de mama. Então, sinais sugestivos de câncer de mama e a consulta de rotina da mulher na unidade básica de saúde se tornam essenciais para esse rastreio e para que essa mulher se sinta segura e acolhida pelo serviço de saúde, para a rede de atenção à saúde da mulher. Então, o recado que a Secretaria de Estado da Saúde repassa a todas as mulheres no Outubro Rosa é: frequente a unidade básica de saúde, aquela consulta que a mulher tem que fazer pelo menos uma vez por ano, né? E de preferência, né, a gente sempre faz com o aumento da idade, essas consultas de rotinas, elas vão aumentando. Então, a prevenção ela é feita quando a gente cria esse vínculo de autocuidado e de estar o tempo todo ali com o serviço de saúde. Obrigada, viu, Débora, pela participação. Muito obrigada. Eu estou indo para o intervalo, é bem rapidinho, você já sabe. E por falar em intervalo, aproveita, toma uma água, hidrata, porque o assunto é exatamente as altas temperaturas, hein? E que pode, inclusive, ocasionar muito problema para crianças e idosos. Não sai daí não, viu? Eu volto já já. E olha só, você tem percebido? Tá quente, não tá? Tá muito quente, gente. Altas temperaturas, hein? Provocadas inclusive em razão das queimadas. Mas não tá fácil não, viu? Por isso é necessário redobrar a atenção e se preocupar também com a hidratação, que é fundamental e a gente sabe disso. Especialmente nas cidades mais quentes, né? E que estão registrando aí números maiores relacionados a queimadas. Aqui a capital é uma delas, tá? E as temperaturas elevadas exigem cuidados também, cuidados especiais com a reposição de líquidos. E o problema é que nem todo mundo está atento para isso. Sobretudo, é necessário atenção com crianças e idosos. O sol não tem dado trégua nos últimos tempos. Agosto, setembro, outubro e novembro são os meses mais quentes do ano no Maranhão. As chuvas são mais escassas, tanto que a última tem mais de 2 meses. Pelo menos aí nos últimos 4 ou 5 meses, mais ou menos, estamos vendo uma sucessão de alertas, né, de umidade relativa baixa e também de ondas de calor. Está sendo muito frequente esse ano, né?
mas é bom também lembrar que nós saímos de um período de El Niño que foi muito forte, no início do ano. Isso já prejudicou o nosso período chuvoso. Uma vez que o período chuvoso é prejudicado, o período seco tende a ser mais intenso. Então está tudo, na verdade, conjugado nesses problemas, né? Mas só que nosso período, a pré-estação chuvosa, né, que começa pelo sul do estado, ela já começa agora mês que vem, principalmente a partir da segunda quinzena de novembro. Isso tudo provoca uma sensação quase insuportável de calor. Quem precisa sair às ruas todo dia no chamado horário de pico sabe bem o que é isso. Geralmente, quando eu estou indo almoçar, né, no restaurante universitário, a gente precisa. E também, caso eu tenha que vir um pouco mais tarde para a faculdade, tenho que andar no sol, é muito incômodo em função do grande calor. Segundo a meteorologia, existe uma espécie de bloqueio entre as regiões centro-oeste e sul, que está impedindo a diminuição das temperaturas na parte mais ao norte do Brasil. No Maranhão, a umidade relativa do ar está dentro da média, variando em algumas regiões entre 40% e 70%. Isso significa que a possibilidade das pessoas terem problemas respiratórios é em menor escala. Além disso, pode haver desidratação, insolação, câimbras, problemas renais, pressão baixa e, em casos mais graves, infarto e acidente vascular cerebral. Por isso, é importante adotar algumas medidas simples e práticas para manter o bem-estar. Usar proteção contra o sol forte, boné, chapéu, guarda-sol, protetor solar e roupas com proteção UV. Diminuir o tempo de atividades físicas em áreas abertas. Manter ambientes fechados, sempre arejados e climatizados. Tomar banhos frios ajuda a manter a temperatura do corpo dentro do normal. Além de todos esses cuidados, a pessoa precisa ficar atenta também ao próprio organismo. Quanto mais tempo ela ficar exposta ao calor, mais líquido ela perde. Por isso é importante andar com uma garrafinha de água ou, se estiver pela rua, não tiver como beber a água, encosta numa barraquinha, compre uma água de coco. Já vai ajudar a hidratar o corpo. Se hidratar ao máximo, porque se a umidade está baixa, nosso corpo também ele transpira mais, né, para compensar essa questão do calor. Então, para evitar qualquer tipo de problema de hidratação, é sempre bom se hidratar. Então, essa é a principal recomendação, inclusive da Organização de Saúde Mundial, né? OMS. Em regiões de clima mais árido e quente, a hidratação e a questão do protetor solar, né? Das loções de proteção solar são as principais recomendações. Além disso, é preciso se preocupar com as nossas fontes de oxigênio. É necessário irrigar, então a gente tem que se atentar para isso, justamente para mantê-las vivas e também para dar um conforto para a gente, porque as plantas elas liberam oxigênio, elas liberam essa questão do bem-estar, do nosso bem-estar, então é importante a gente manter esse cuidado. Você sabe aquela garrafinha? Pois é. Andar com uma garrafinha é uma forma de você talvez se prevenir, ou então buscar fazer isso com a criançada também, deixar pertinho do idoso ali, porque daí você só vai lembrando, já tomou água? Não, então vai tomando um gole por aí, porque isso vai ajudando ao longo do dia para que tanto o idoso quanto a criança, que são dois grupos importantes, né? Não venha a ter nenhum tipo de problema relacionado à desidratação, tá bom? E você se cuida também, capricha aí nessa hidratação. Mas olha, vamos falar agora sobre o turismo do Maranhão, que tem atraído cada vez mais visitantes aqui para o nosso estado. E olha que em um ano foram praticamente 70 mil novos turistas e que elevou o estado para a categoria dos destinos mais procurados por viajantes de todo o mundo. E o destaque é para os Lençóis Maranhenses, claro, e que ganhou um prêmio internacional. Visitar o Maranhão é uma experiência única. Em um mesmo estado, regiões de intensa beleza com seus detalhes e suas particularidades. Esse é um dos motivos que tem atraído tantos turistas para cá. Os números comprovam. Em um ano, o Maranhão saltou de 47 mil para quase 78 mil turistas recebidos. Efeito imediato na economia,
com geração de emprego e renda. A gente sabe que nossas principais manifestações culturais estão aqui, os bois, o reggae, o tambor de crioula e o nosso patrimônio histórico. Nós temos quase 4.000 edificações, né, históricas que vêm do século XVIII, do século XVII, XVIII, XIX. Então, é muita riqueza num lugar só. E nós temos o que é de mais importante, a hospitalidade do povo maranhense, que é fundamental. Então, se você vai na Chapada das Mesas, você tem um turismo de aventura, mas muito bem recebido pelos guias, pelas pessoas que falam contigo, que se colocam para te receber. Então, isso é muito importante. Você vê os turistas, há pouco tempo eu encontrei uma senhora aqui, próximo, ela dizendo que ela está encantada com o Maranhão, pela hospitalidade, pelo receber e pelas belezas naturais e culturais que a gente tem. Calendário com programação forte, do Carnaval ao São João. Só em 2024, nos palcos do São João do Maranhão, foram mais de 700 atrações com o melhor da nossa cultura popular. Para completar, os Lençóis Maranhenses receberam da Unesco o título de Patrimônio Natural da Humanidade. A procura pelas dunas e lagoas dos Lençóis deve ser maior ainda nos próximos anos. Quando se recebe um título desse, mundialmente você cresce 30% em divulgação. São pessoas querendo conhecer São Luís, os Lençóis, a Chapada das Mesas, a Baixada Maranhense, a região do Munim. Lugar é o que não falta. Estrutura para receber os turistas também. São hotéis, pousadas, agências de viagens com expectativa nas alturas. Este dono de agência diz que a virada de 2024 para 2025 deve ser uma das mais movimentadas no turismo do Maranhão. É uma procura muito grande, o pessoal já está procurando bastante as viagens do final do ano, o início de janeiro do ano que vem, 2025, que é o mês de férias, também a procura já vem aumentando bastante, não só os Lençóis Maranhenses aqui no nosso estado, mas como a região do Maranhão por completo, Chapada das Mesas, o polo da região do Muni, que vem crescendo bastante, a região de Tutóia, Paulino Neves, também está uma procura interessante, e a nossa capital de São Luís, que vem evoluindo bastante para receber esse turismo aí. Para continuar crescendo, o turismo precisa de todo tipo de divulgação e de uma das melhores propagandas, a do próprio visitante. De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado do Turismo, 94% dos turistas demonstram interesse em retornar ao Maranhão, uma terra cheia de encantos, magia e beleza. Quem vem, quer voltar. A primeira impressão foi de muito calor, né? Porque nós saímos de lá, estava fazendo 4 graus. E chegar aqui a gente está sentindo assim, uma energia muito positiva, essa energia do São João, que eu penso que está permeando o estado, nós estamos sentindo. E hoje fizemos um city tour na parte da tarde, né? Para conhecer o centro histórico, esses prédios mais importantes, né? E agora estamos aqui então para prestigiar esse São João maravilhoso, desse local colorido, bonito. Tô adorando, tô achando tudo lindo, maravilhoso. O ano passado eu fui para o São João em Campina Grande. Esse daqui eu tô achando maravilhoso. E tá aí um bom destino, né? Para que você possa, inclusive, para sua família, você, enfim, seus amigos, aquela pessoa que está morando fora, para que você possa, de alguma forma, estimular, né? Conhecer esse potencial que o nosso Maranhão tem. A gente está falando de Lençóis, que é aqui pertinho, né? Portão de entrada é Barreirinhas, mas tem tanta coisa linda para conhecer nesse estado, que o diga o sul do Maranhão, não é não? Vamos embora, me despedindo de vocês, desejando que a semana seja abençoada, que você de fato consiga aí tudo aquilo que você está planejando para essa semana. E na segunda-feira a gente se encontra de novo, se Deus quiser. Você fica com Deus, em paz, e vem aí novas informações. Beijo no coração. Tchau, tchau.